Boa noite, tudo bem? Sou o Dr. Mahmoud, cirurgião geral, e hoje eu vou explicar para você porque às vezes seu intestino irritável piora. E uma das causas é SIBO. Sabe qual é o SIBO? Vem comigo para te explicar. SIBO é considerado o supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Na verdade, a abreviação SIBO vem de inglês, que é Small Intestinal Bacterial Overgrowth. O que isso significa? Isso significa o aumento de número de bactérias no nosso intestino delgado. Temos dois intestinos, temos o intestino delgado e o intestino grosso, ou o cólon. Geralmente o cólon a gente já sabe que ele tem microbiota, ou seja, a flora do nosso intestino, que são as bactérias que ficam lá e fazem o trabalho delas de forma natural, normal, em harmonia com o nosso corpo, quando essa microbiota é boa. Agora, o que acontece? Nosso intestino delgado não deveria ter um número alto de bactérias. Por quê? Porque essas bactérias no nosso intestino delgado não fariam um bom trabalho. Elas poderiam acabar piorando nossa absorção dos alimentos e causar problemas no nosso intestino. Então, quando tem um aumento de número de bactérias no nosso intestino delgado, isso significa que temos SIBO. O que acontece nessas situações? Bom, quando a gente come nossos alimentos, a gente vai mastigar, vai cair pelo esôfago, vai para o estômago, e depois do estômago, esse bolo de comida vai direto para o nosso intestino delgado. No nosso intestino delgado vem bile, vem também suco pancreático, que vai ajudar na digestão, e o nosso intestino vai começar a absorver esses alimentos e absorver os nutrientes e vitaminas. Quando temos bactéria, mais do que deveria no nosso intestino delgado, esse processo vai ficar interrompido por causa de ação de bactérias que vão pegar esses alimentos, fermentar esses alimentos, liberar gases, e esses gases vão causar o quê? Primeiro, Leaky Gut Syndrome, que é aumentar a permeabilidade do nosso intestino. Aumentando essa permeabilidade, entra pelo nosso intestino moléculas, micróbios e outros antígenos que não deveriam entrar. Isso vai causar reações alérgicas no nosso corpo, vai causar surtos às vezes de doença inflamatória intestinal, como retocolite ou Crohn, e também vai causar outros sintomas intestinais, como gases, diarreia, distensão, estufamento e esse mal-estar cada vez que a pessoa come, porque essas bactérias estão fermentando esses alimentos, liberando gases. A pessoa vai sentir também muito arroto e flatos. Um sintoma muito característico da síndrome de SIBO é a diarreia depois de comer. Então, o que acontece é que essas pessoas, depois de comer, têm a vontade de usar o banheiro e vai evacuando. Então, geralmente o que acontece no dia dessas pessoas é aumento da frequência de evacuações. A pessoa, ao invés de evacuar 2, 3 vezes, percebe que começou a evacuar 6 vezes, 5 vezes, mais do que o normal, com um aspecto mais pastoso, mais líquido, mais diferente, menos sólido. Por quê? Porque o nosso intestino não está conseguindo mais absorver os alimentos e a bactéria está fermentando e está causando diarreia. Bom, como fazemos o diagnóstico de SIBO? Bom, para fazer o diagnóstico de SIBO de forma muito científica, temos que pegar um aspirado do nosso intestino delgado, que pode ser feito por uma endoscopia especializada, etc. Estão fazendo esses estudos e ainda não tem aquela técnica otimizada para fazer, então não é um exame viável para fazermos nos pacientes quando diagnosticamos SIBO. Então, o exame que a gente pede geralmente é o teste expiratório de hidrogênio depois de consumo de lactulona ou lactulose. Então, a gente consome esse carboidrato e quando esse carboidrato chega no intestino, quando tem SIBO ou muitas bactérias, vão consumir esse carboidrato e liberar hidrogênio. Quando tem um pico de hidrogênio maior do que o normal, a gente sabe que tem bactéria ali que está causando isso. Então a gente fecha o diagnóstico dessa forma. E o que causa SIBO? Na verdade, tem vários fatores que podem causar SIBO.
Tem fatores mais funcionais e tem fatores mais anatômicos. Agora, os pacientes que têm divertículo, que fizeram cirurgia que muda a anatomia do nosso intestino, que perderam a válvula iliocecal que fica entre o cólon e o nosso intestino delgado, que previne essa mobilidade da bactéria do cólon para nosso intestino, podem ter a evolução para quadro de SIBO. Outros fatores, fora dos fatores anatômicos, são as doenças crônicas. Então, geralmente, os pacientes que têm hipotiroidismo, que têm diabetes mellitus mal controlado, eles geralmente têm um intestino mais lento. E esse aspecto de intestino lento, mais constipado, aumenta a possibilidade de crescimento das bactérias. Ok? Então, é muito comum nesses pacientes que têm problemas de saúde crônicos ter esse crescimento bacteriano dentro do nosso intestino. Dos fatores mais importantes de evolução para SIBO é a alimentação inadequada. Então, o que a gente faz? A gente come muita gordura, muita fritura, muitos alimentos processados, de baixo teor nutricional. Isso vai alimentar as bactérias ruins, isso vai travar nosso intestino e também causar um intestino lento, aumentando o risco de SIBO. Então, na maioria das vezes, essa alimentação cheia de carboidratos, açúcares refinados, alimentos processados, causa o crescimento de bactéria dentro do nosso intestino. Outra causa muito comum é o uso crônico de antiácidos. Isso causa hipocloridria. Hipocloridria é quando o ácido do nosso estômago é baixo. Quando o ácido do nosso estômago é baixo, as bactérias que entram no nosso corpo geralmente entram naquela barreira que é o estômago. E o estômago tem essa acidez para matar essa bactéria. Então, quando eu tomo prazol por muito tempo sem fazer acompanhamento e mudanças alimentares para não ter mais o gastrite e refluxo, esse prazol ao longo de muito tempo vai baixar a acidez do meu estômago e as bactérias vão ter mais facilidade em passar para o meu intestino, causando supercrescimento bacteriano e, portanto, SIBO. E como é o tratamento de SIBO? Bom, o tratamento de SIBO é, primeiro, identificar os fatores de risco. A gente precisa entender por que a pessoa teve SIBO, quais são os problemas que precisamos resolver. É o intestino lento, é problema de hipotiroidismo, é problema de diabetes não controlada, é o uso crônico de medicamentos, é uma dieta inadequada. Então, temos que corrigir todos esses fatores. E além de corrigir todos esses fatores, o tratamento que a gente mais preconiza é o uso de antibióticos. Geralmente a gente faz um uso de antibiótico por mais ou menos 10 dias para reduzir esse teor alto de bactéria dentro do nosso intestino, para matar essas bactérias que cresceram de forma anormal dentro do nosso intestino. Esse curso de antibiótico vai acabar com essas bactérias, enquanto a gente está corrigindo os outros fatores para deixar a pessoa com número baixo de bactérias dentro do intestino. Nesses quadros, quando a gente faz o uso de probiótico, pode piorar o SIBO, porque a gente está colocando mais bactérias em cima das bactérias que a gente já tem dentro do nosso organismo. Então, fica atento, o uso de probiótico não é sempre preconizado. E nesses quadros pode piorar seu problema de SIBO. E qual é a relação entre SIBO e síndrome de intestino irritável? Na verdade, síndrome de intestino irritável acontece quando a pessoa tem intestino sensível a certos alimentos que podem causar a liberação de gases, e esses alimentos, na maioria das vezes, são chamados de FODMAPs. Então, geralmente, nesses quadros, como que a gente suspeita a presença de SIBO? Porque a pessoa geralmente está com síndrome de intestino irritável, está fazendo o acompanhamento, estava tudo bem, está evitando esses alimentos que fazem mal, de repente a pessoa fala, mesmo evitando esses alimentos que fazem mal, mesmo cuidando da dieta para a síndrome de intestino irritável, está tendo sintomas de distensão, de gases, de diarreia. Então aí isso aumenta alarme de presença de SIBO nesses pacientes. E aí a gente investiga, faz o tratamento, a pessoa melhora. Agora, qual é o problema de tratar o SIBO? Em muitos casos, o SIBO pode voltar. Então, a gente trata e se a pessoa não corrige esses fatores que levaram à evolução para SIBO, a pessoa pode ter SIBO de novo. E aí a gente acaba fazendo o tratamento de novo. E isso não é recomendável, porque no final das contas a gente está usando antibiótico.
Por isso é muito importante fazer o tratamento de SIBO com um profissional, com um nutricionista e saber a causa de base desse SIBO, porque se a gente não corrigir essa causa de base, o problema vai voltar e vai voltando, ok? Espero que esse vídeo te ajudou em entender melhor sobre essa síndrome que todo mundo está falando. Se cuide, cuide da sua alimentação, dos seus problemas de saúde e acompanhe sempre com um profissional caso sua síndrome de intestino irritável piora. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixa um comentário no vídeo que eu vou tentar te ajudar também se você está sentindo um problema ali no seu intestino que acha que é SIBO. A gente se vê na próxima.